Sou Roger, tô aí pronto pra ser pai. Nossa, foi péssimo. Péssimo, né? Não, horrível. Sou o Roger, roteirista de TV, e estou na fila de adoção esperando meu filho chegar. Meu nome é Flávio, marido do Roger. A gente tá junto há 5 anos e meio, mais ou menos. É isso, tô também nessa expectativa aí de virar pai a qualquer momento. Eu penso que no consultório, por exemplo, a gente muitas vezes ouve não os filhos falarem dos seus pais, mas pais e mães que eventualmente se separam, dizendo que, puxa, gostaria de ter dado para os meus filhos uma família normal, né? Claro que aí a gente tem uma gama enorme de possibilidades dessa família não normal. Primeiro caso, esse que eu acabei de contar, filhos de pais separados, né, que ficam um pouco com um pouco com o outro, etc. Filhos de mães solteiras, que hoje em dia não é mais um escândalo moral, mas enfim, são filhos criados só pelas mães, né? Filhos de casais de mulheres, por exemplo, ou de casais de homens, que hoje podem ou adotar ou fazer barrigas de aluguel, etc., e ter filhos, porque o desejo de paternidade e de maternidade não depende da orientação sexual das pessoas. É isso que eu estou chamando, então, de famílias tentaculares. Então, desde dezembro do ano passado, a gente entrou oficialmente para o cadastro, para tal da fila que não é fila, e está na expectativa da gestação de elefante. Já passou 9 meses. Você preenche um questionário muito cruel, como se você estivesse quase escolhendo um produto, mas é um ser humano, e muito consciente também que você não é capaz, às vezes, dentro da sua estrutura, do que você tem, até emocionalmente, de absorver qualquer impacto. Então você tem ali, eles te dão a possibilidade de você desenhar esse perfil do seu filho. Alguém aqui já deu uma boneca para um filho, um sobrinho, um menino criança? Alguém aqui já deu uma boneca de presente? Então, veja que nós nós repetimos ao longo do tempo esse conceito que faz uma separação, uma distinção entre o que é ser menina e o que é ser menino. Então, nós mulheres fomos criadas exatamente nesse sentido. Porque o que é a boneca que a menina recebe, se não é aquela representação do cuidado? E o menino, ele ganha o carrinho, ele ganha a bola. A menina ganha, além da boneca, as panelinhas, a casinha. A menina dentro de casa, cuidando do seu bebê, cuidando dos afazeres domésticos, porque são considerados típicos de atividades femininas. E o menino, que pelo visto não vai ser pai, não vai ter nenhuma criança para cuidar, porque ganha só o carrinho, atividade externa, ganha bola, atividade esportiva, viril, coisas de homem. E isso tudo, por incrível que pareça, repercute na nossa vida adulta. Ainda existe um certo discurso psicológico, não vou dizer que seja psicanalítico, porque o discurso psicanalítico depende muito de uma escuta do sofrimento. Então, a gente pode constatar se um sofrimento como esse, de ter uma família não no padrão, ainda existe ou em que situações existem, não é? E é evidente que quando a gente escuta, as situações em que as crianças sofrem com separação dos pais não são situações em que elas sofrem. Tem um primeiro luto, evidentemente. Aquilo que elas conhecem como a configuração familiar mudou. Mas o sofrimento que fica para a vida ou quando um dos dois abandona, e infelizmente na nossa sociedade ainda machista, com muita frequência é o homem, existem mulheres que abandonam.
deixa os filhos com o pai e abandona, mas com muita frequência é o homem que abandona. E também um outro tipo de fonte de sofrimento é quando os pais ficam usando os filhos numa possível disputa não resolvida, porque em vez de ficarem amigos, depois que se separam, ficam tentando que os filhos odeiem o outro, que odeiem o novo companheiro da mãe ou a nova mulher do pai, quer dizer... Eu acho que a gente vem de uma criação onde a gente era, a gente foi gerado e criado para ser xerox dos nossos pais, né? E até na escola, a gente vem de um ensino tradicional que botava a matéria na lousa e você copiava, e os nossos pais tinham essa coisa de que eles sabiam o que era bom e o que era ruim, então eles queriam passar isso pra gente, colocar na nossa cabeça. A gente veio desta criação, e o que é muito difícil, porque você acaba negligenciando um pouco e não enxergando a pessoa que está ali na sua frente. Então, uma das coisas, ainda mais na adoção, que a gente escuta muito e que a gente se preparou muito, tá? É sensível para isso, é ver que você tem que absorver o que aquela criança vai te trazer, né? Quem é aquela criança? A gente não pode idealizar tanto esse filho. Ah, eu queria que ele fosse assim, que ele fosse divertido, que ele gostasse disso, que ele fizesse aquilo. Então é você conseguir dar voz, você conseguir escutar, você conseguir acolher, você conseguir ouvir e usar da sua experiência para dentro desse universo e dando uma guiada, assim, ó, vamos mais por aqui, vamos mais por ali, e sentindo se é esse o caminho que a criança quer ir. Se eu conseguir ser este pai, eu vou achar incrível. Então não é o amor que pode reger a moralidade pública. E mesmo a moralidade familiar, que é evidente que o amor é importantíssimo, e que bom que ele existe, mas tem que ser muito mais a consideração e o respeito, e que os pais vejam os filhos sempre como outro e não como um prosseguimento de si mesmo. É muito mais possível que se crie ali uma certa moralidade familiar do que baseado no amor e na identificação. Eu amo porque ele é como eu. No século XX, até muito recentemente, ainda os filhos eram um problema, digamos assim, das mães, o que deu às mães um superpoder terrível. Porque se a mãe já é poderosa no inconsciente infantil, porque a criança veio da barriga dela, se as crianças depois ficam entregues à sorte, aos cuidados exclusivos dessa mãe, mesmo que seja uma mãe suficientemente boa, né, no sentido inicotiano, ela fica muito poderosa no inconsciente da criança, né? Logo que eu apresentei o Flávio para minha família, a minha tia já veio oferecendo útero para ver se a gente queria. Mas corre porque daqui a pouco eu vou estar na menopausa. Eu falei, obrigado, tia. Essa é a família dele. Eu tinha acabado de conhecê-los, a tia nunca tinha visto na vida, ela falou, oi, prazer. Olha, se você precisar de um útero, conta com a tia aqui. Agora, nós estamos falando só da vida colorida, né? Quando a gente começou a falar que ia adotar, a maior resistência que a gente encontrou, por incrível que pareça, óbvio que tem, a gente até brincava, porque, sei lá, as pessoas que não nos conhecem, ou as pessoas que têm uma crença diferente do que é família, essas aí a gente nem toca no assunto porque é quase chover no molhado, né? Ah, é porque isso não é família, porque 2 homens com uma criança. Essas pessoas, cada um tem o direito à sua opinião e a gente não vai entrar nesse mérito e assim vai. Não vamos desgastar com isso. O que nos surpreendeu é que uma parte dos nossos amigos próximos, outros homossexuais, outros gays, preocupados com o preconceito que a gente estava infringindo na vida da criança que vinha, como se a gente estivesse castigando essa criança por ter 2 pais e ter que lidar com a sociedade e ter que explicar isso para a sociedade. É o contrário, é a gente que tem que justamente tirar esse é um dos nossos papéis possíveis, né? Assim, tirar esse estigma, dar essa oportunidade. O que importa não é a anatomia, o que importa é a saúde mental suficiente para poder cuidar, Pensem nisso. E esse homem se tornou responsável por essa menina, sendo chamado de mãe no shopping, sendo chamado de mãe... Aliás, meu filho mais novo me chamava de mãe até os 5 anos. O que nós temos que pensar é que quando a gente elege alguma coisa, elege uma profissão, elege uma escola, elege uma pessoa, elege ter filho, elege um cãozinho. Vocês já devem ter visto aí quantas cobras e cachorros
são largadas aí porque alguém resolveu, eu quero uma cobra. Ah, eu não quero mais cobra, então joga a cobra fora. Entende? E tem gente que faz isso com o filho. Então, assim, a questão não é esse jogo social estúpido e hipócrita. A questão é, eu quero, né? Eu quero ter um filho que agora está com febre e vai me impedir de ir à festa de 15 anos da minha sobrinha. Então, a escolha determina a responsabilidade determina a ética. Tem essas reações dos amigos, essa criança, o preconceito que ela pode sofrer, tem também outra, nossa, não sou capaz disso, isso aí é um pouco mais comum, mas ainda assim a gente está fazendo algo novo, na verdade, né? É uma configuração de família ainda está crescendo, mas ainda não é comum o suficiente para todo mundo já aceitar de primeira. Então, a gente sabe que a gente está num movimento um pouco, não sei se adiante do tempo, né? Acho que estamos no tempo. Já sempre teve. É que eu acho que hoje está um pouco mais comum se falar desse assunto, está menos esquisito as pessoas entenderem que isso é possível, né? Assim, teve aqui e ali, mas sempre como uma coisa excepcional. E o que a gente está fazendo hoje é falar, não é tão excepcional assim, é simples. Talvez eu queira isso mesmo, eu quero que minha vida mude, eu quero novos desafios. E não estou dizendo que vai ser fácil e que vai ser só uma maravilha. Vão ter muitos momentos que vão ser difíceis, mas talvez o que a gente está buscando nesse momento da nossa maturidade, até enquanto casal, é isso, a gente quer esses novos desafios, a gente quer aprender também.